Hoje, o tema da nossa aula será Cosmovisão Reformada, né? Então, aula dada, né, pessoal? Vamos falar que o sermão já abordou aí todo o tema. Mas, brincadeiras à parte, vamos tentar trabalhar ainda algumas implicações aí dos temas. Vai ter um pouquinho de sobreposição, sim, tá? E aí eu vou tentar andar mais rápido ou dar uma abordagem diferente para aquilo que for sobreposto com aquilo que já foi tratado no sermão. Só para eu não cometer erro aí de deixar de dar direitos a quem... Essa aula foi baseada nesses livros aqui, tá? A maior parte daquilo que eu vou falar aqui eu tirei desses livros. Vivendo para a Glória de Deus, do Joe Bick, né, que faz parte aí da bibliografia dessa série. Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. O Cosmovisão Cristã, do Philip Ryken. Tá? Livrinho pequenininho, mas muito bom. E o Comentário de Romanos, do John Murray. Tá? Então, já foi abordado, né, o conceito aí. Minha primeira questão era dizer o que é uma cosmovisão, certo? Já que a gente vai estudar cosmovisão reformada, vamos começar com o primeiro termo. O que é cosmovisão? O pastor já apresentou uma definição para isso, né? Então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Isso aqui é uma outra definição, é a definição do Ryken aqui nesse livro, né? Que a cosmovisão é a estrutura de entendimento que nós usamos para que o mundo faça sentido. Nossa cosmovisão é o que pressupomos, é a nossa maneira de enxergar a vida, nossa interpretação do universo, nosso guia para a realidade. Então, acho que vocês não tem mais ninguém que tenha dúvidas quanto ao fato de que todos temos uma cosmovisão. Certo? Todo mundo enxerga a vida de um determinado jeito. Certo? Então, por exemplo, caiu um avião no meio da Amazônia. Certo? Para a gente, a explicação para esse fato, qual vai ser? Depende da investigação. Certo? Pode ser o erro humano, pode ser falha mecânica, tal. Para o índio é diferente, certo? Um índio que não teve contato com a civilização ainda, ele vai ver aquele negócio caindo do céu e vai falar, um desses pássaro grandão que passa lá em cima caiu aí. E vão lá ver se tem carne. Né? Porque ele não sabe o que é, não sabe como funciona, não sabe para que serve. Então, ele vai dar um significado também para esse fato com base naquilo que ele acredita sobre a vida, sobre a realidade. Certo? Então, o pastor já falou, né, da metáfora que muitos autores usam, de que a cosmovisão é a lente através da qual a gente vê a realidade. Mas a cosmovisão, eu particularmente acho que tem uma limitação aí nessa metáfora, porque ela não só permite que a gente veja, ela permite que a gente interprete a realidade, né, que eu acho que é o mais importante dos fatores aí da nossa cosmovisão. Ela explica a realidade. Então a cosmovisão ela vai responder algumas perguntas, mesmo que inconscientemente. Né? Por exemplo, por que nós estamos aqui, nesse mundo? Né? De onde nós viemos? Existe um Criador, de fato? Ou nós estamos aqui por obra do acaso? Certo? Existe um sentido para a vida? Qual que é esse sentido? Por que existe sofrimento? Né? Ou, levando mais à frente, como que eu devo tratar as pessoas, os animais ou o meio ambiente? Por que eu tenho que tratar desse jeito? Esse tipo de coisa, a resposta que a gente dá a isso, consciente ou inconscientemente, vai estar baseado na forma como a gente enxerga o mundo, a realidade. Desculpe que meu mouse resolveu parar de funcionar aqui. Vamos lá. E quando a gente faz planos, escolhas, né, para a vida, ou quando a gente tem que definir objetivos na nossa vida, escalas de importância,
Nossa cosmovisão está em jogo? Ela influencia esse tipo de decisão? Pessoal, vocês vão pelo menos ter que dar uma interagidinha comigo aí, né? Alguém combina aí quem que vai ser, mas vai ter que fazer assim. O cara se sentir mais confiante aqui, né? Sim, né? Totalmente, exatamente. Aí, exato. Então, por que nós vamos falar de cosmovisão reformada? Pastor Jair já tratou também desse tema, eu vou dar só uma pincelada aí. Por quê? Porque a cosmovisão... tá. Por que cosmovisão reformada e não cosmovisão cristã? O que nós vamos falar de cosmovisão reformada e não de cosmovisão cristã hoje? Porque nós estamos numa série que chama O que é Teologia Reformada, certo? Então a gente está estudando aquilo em que as nossas crenças, né, são distintas de outras tradições cristãs. E na questão da cosmovisão cristã, né, de uma visão do mundo que passa pela leitura da realidade que a Bíblia nos fornece, a tradição reformada é a que tem maiores representantes, vamos dizer assim. Né? Como o pastor Jailson já tratou no sermão, Lutero, Calvino, e muitos outros reformadores, os puritanos trataram sobre isso, nós temos aí representantes mais recentes, né? O Kuyper, Francis Schaeffer, todos eles são de uma tradição reformada, né? Tradição teológica reformada, que são os grandes representantes aí dessa visão de se ter uma cosmovisão, uma visão de mundo que passe pela interpretação da realidade que a Bíblia nos dá. Então, falou-se já sobre o dualismo aí, que veio da Idade Média. Nancy Pearce, no livro dela Verdade Absoluta, ela fala, né, que muitos dos pais da igreja foram influenciados pelo platonismo, como a gente já viu. Esse platonismo veio meio que disfarçado no começo e acabou se infiltrando aí por mais de 1000 anos na igreja. Né? A vida espiritual, de fato, era aquela vida contemplativa. O cara ia para o monastério, né? Ele ficava lá, ou ele ia saía do convívio normal, né? E ia viver uma vida espiritual, só estudando, só numa vida contemplando a criação, contemplando a obra de Deus, tal. Por outro lado, né, então o que eles idealizavam? O espírito, né, aquilo que não é material é aquilo que é bom. Ruim é o corpo e a matéria. Então, a vida comum, que envolvia a subsistência, o comércio, o próprio governo, essas coisas básicas da vida que não tem nenhuma influência sobre nosso dia a dia, simplesmente chegou-se à conclusão de que, olha, a religião tem muito pouco a oferecer, né, sobre essas coisas. Então houve uma divisão de fato, certo? Isso distanciou a teologia da vida prática do homem comum. Com a reforma, houve esse resgate de uma visão integral da vida. Tá? Então essa aí é uma frase de Lutero que eu extraí, se eu não me engano, do livro do Bick. Não importa quão numerosas, sagradas e árduas sejam as obras dos monges e sacerdotes aos olhos de Deus, essas obras não são de maneira alguma superiores às de um lavrador que labuta no campo ou às de uma mulher que cuida da sua casa. Isso era revolucionário, tá? Para a época deles. E para a gente também. Né? Então, essa visão de mundo ela era revolucionária no contexto da reforma e continua sendo revolucionária. Porque o ser humano continua fazendo as mesmas coisas. Certo? Calvino tratou
dessa questão com uma abordagem um pouquinho diferente, porque a abordagem de Lutero ela parte da visão de que nós somos salvos pela graça, né, mais da soteriologia e da antropologia, né, mostrando que nós somos seres integrais e tal, a divisão dos dois reinos. Calvino já dá um approach totalmente diferente, ele já começa em Deus, né? Então, se você pegar o capítulo 1 das Institutas lá, ele vai falar que a soma total da nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira e certa, abrange duas partes. O conhecimento que se pode ter de Deus e o conhecimento que a gente pode ter de nós mesmos. Tá? Aí ele fala, quanto ao primeiro, que é o conhecimento de Deus, deve-se mostrar não somente que há um só Deus, a quem é necessário que todos prestem honra e adorem, mas também que ele é a fonte de toda a verdade, sabedoria, bondade, justiça, juízo, misericórdia, poder e santidade, para que dele aprendamos a ouvir e a esperar todas as coisas. Deve-se, pois, reconhecer com louvor e ações de graças que tudo dele procede. Ele começa disso. Ele fala, antes de eu falar do conhecimento do homem, eu tenho que falar do conhecimento de Deus. E quem que tem algo a me oferecer sobre a visão do homem? Deus. Certo? Eu tenho que ver o que o homem diz sobre Deus. E aí ele vai passar a falar também do conhecimento do homem no próximo capítulo. Assim, né, a partir do conhecimento... Perdão, passei antes. Assim, a partir do que se pode conhecer de Deus, né, através da sua própria revelação, os reformadores construíram a sua visão de mundo ou a sua cosmovisão. Tá? Cosmovisão reformada. Por que ter uma cosmovisão reformada? Aí, pessoal, estou chovendo no molhado aqui, tá? Mas eu vou passar um pouquinho porque pode ter alguma coisa que não foi abordada ainda. Por que a gente tem que ter uma cosmovisão reformada? Ou cristã, né? A essa altura eu já expliquei a questão da reformada, a gente pode trabalhar que essa seria uma cosmovisão cristã, de fato. Por quê? Porque é a verdade, exato. Né? Para a gente poder conhecer a verdade, para que a gente tenha uma resposta adequada, biblicamente, à realidade em que nós vivemos. Certo? Para que a gente possa, como nós vimos aí, não só saber o que a gente tem que fazer no domingo, das 10 a meio-dia, né, ou um pouco mais, mas eu tenho que saber o que eu vou fazer nas outras tantas horas aí da minha semana. Certo? Então, nós precisamos ter essa visão por isso. Agora, será que todo mundo busca estudar esse tema com o mesmo intuito? A Nancy Pierce fala no finalzinho do livro dela, né, vou ler até o parágrafo que ela coloca lá. Fala, quando os cristãos falam sobre a importância de se desenvolver uma mensagem de cosmovisão, eles querem dizer aprender a discutir persuasivamente contra os ismos de nossos dias. Né? Ismos, o materialismo, o racionalismo, né? Todos esse tipo de ismos. Mas ter uma cosmovisão cristã não é só responder a perguntas intelectuais. Também significa seguir princípios bíblicos nas esferas pessoais e práticas da vida. Os cristãos podem ser infectados por cosmovisões seculares em suas crenças e em suas práticas. Então, o foco aqui não é a gente poder responder para a pessoa, né? O racionalista. Não, mas seu pensamento é falho nisso, 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 nisso. É muito bom a gente poder oferecer respostas. Só que quando a gente tem se a nossa motivação for essa, a gente vai acabar cometendo falhas, né? Como os próprios reformadores levantaram, né? Qual que é o objetivo aí? Para que nós vivemos? Qual que é
título do livro aqui, Vivendo para a Glória de Deus. Então eu tenho que estudar a cosmovisão cristã para a glória de Deus, para glorificar a Deus em várias das situações aí que eu vou vivenciar no meu dia a dia. Uma coisa que eu queria só colocar aqui, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16, né? 14, perdão. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, pessoal, eu acho que é uma tremenda uma perda de tempo a gente querer evitar que o mundo nos veja, né, como... não quero usar o termo aqui bíblico, né, como loucos, né, por crer naquilo que nós cremos. Nós podemos dar todas as razões possíveis para a nossa fé, mas é o Espírito que convence. Então, em última análise, nós ainda podemos passar de louco, e essa não pode ser a nossa motivação, né, mesmo quando a gente apresenta as razões da nossa fé. E o principal que a Nancy Pierce falou, que o pastor já abordou também, é que muitas vezes a gente tem um conhecimento, a gente acredita numa determinada coisa, ou diz que acredita, mas a gente age de forma totalmente incoerente com aquilo que a gente diz que acredita. Certo? Não é um privilégio dos cristãos, né? Os ímpios o fazem também, mas a gente tem que se perguntar por quê. Né? Quais são os motivos que nos levam a isso? Então, o texto base do sermão e o texto base aqui que eu acho como maior justificativa do porquê ter uma cosmovisão cristã ou reformada é esse aí do Romanos 12, de 1 a 2, né, que Paulo fala. Desculpe. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas coisas que eu sublinhei nesse texto aí que eu acho que são importantes. Primeiro, o vosso corpo por sacrifício. Certo? Essa ideia do dualismo entre a matéria e o espírito já existia na época de Paulo. E ele já estava tratando disso. Né? Ele tinha outras palavras para usar ali que não quisessem dizer necessariamente o corpo físico. Mas ele faz questão de usar isso. Então envolve o nosso corpo. Segundo, o culto racional. Por que racional? Porque não pode envolver emoção? É exclusivo da emoção? Aliás, é exclusivo da razão, sem emoção? Aí eu fiquei com o comentário aqui do Murray, né, sobre esse texto, que ele fala que a ideia nesse racional aí é mostrar que há vontade. A nossa vontade está envolvida nesse culto que nós vamos oferecer a Deus, através do nosso corpo. Então nós temos a vontade de nos apresentarmos diante de Deus, apresentarmos os nossos corpos, o nosso ser, como um sacrifício diante de Deus, né? Como uma oferta diante de Deus para que a gente execute as suas boas obras. Então, seguindo aí. Não vos conformeis com esse século. Nem vou entrar nessa questão. O pastor Jair já falou muito bem aí sobre como a gente não deve assumir essa forma do nosso tempo. Né? Não só do mundo, não só o secular, mas também do nosso tempo, porque isso muda. Certo? Ser secular no século XX é diferente de ser secular no século XVI. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí sim vai entrar a questão da nossa cosmovisão. Nossa mente tem que estar constantemente em transformação por obra do Espírito Santo.
né? Como a gente já estudou aqui. Não somos nós mesmos que mudamos o nosso coração, que mudamos a nossa mente, né? A gente pode buscar isso diante de Deus, mas quem opera é o Espírito Santo. E isso faz parte do processo de santificação, certo? Então, buscar ter uma visão bíblica do mundo e da realidade faz parte do nosso processo de santificação, certo? A segunda parte aí do verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, também isso aí foi uma coisa que o nosso irmão Marcos Romano me chamou a atenção uma vez, e o Murray fala a respeito disso, que não dá a impressão de que a gente vai experimentar se a vontade de Deus é boa ou mesmo, ou se a gente vai experimentar a vontade de Deus e daí ver se ela é boa ou não. Tal. Não, ele não está colocando isso, ele está colocando assim, ó, você vai fazer a vontade de Deus e pela sua experiência com a vontade dele, você vai ver que ela de fato é boa, perfeita e agradável, como a Bíblia já fala desde o começo até o fim. Então já sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, né? Isso, quando a gente transforma a nossa mente, a gente vive essa vida, faz a vontade de Deus, aí por nossa própria experiência nós aprovamos e vemos que de fato ela é boa, certo? Então qual é a cosmovisão reformada? Qual que é a estrutura que uma cosmovisão reformada ou uma cosmovisão cristã tem? Os primeiros 3 pontos, irmãos, não são discutíveis, né? A maioria dos autores concorda. O quarto é uma coisa um pouquinho mais contemporânea, pelo que eu vi. Aí o pastor Jair pode nos ajudar aí na... O que a Bíblia nos apresenta? De Gênesis a Apocalipse. Uma sequência de histórias... a visão de um povo antigo sobre como o mundo veio a existir, né? Explicações primitivas para efeitos da natureza, é isso que a Bíblia apresenta? Não, né? A Bíblia apresenta a história da humanidade, desde o início, desde a criação, até a consumação. E é com base nessa visão que o próprio Deus nos dá que a gente vai construir a nossa visão da realidade. Tá? Então, quando o Philip Hicken tem uma frase que eu até coloquei aqui nas minhas anotações, que é Deus é o autor da cosmovisão cristã. Certo? É Ele quem nos dá essa visão de mundo. E o que traz unidade a essa cosmovisão cristã não é uma ideia que vem sendo trabalhada ao longo da história. É o próprio Deus, é o seu caráter, né? Então, Deus ele fala também, né, que Deus é a realidade definitiva, cujo caráter pessoal e natureza trinitária, excelência moral, obras maravilhosas e governo soberano constituem o ponto de referência objetivo para toda a realidade. Então, tudo tem que partir de Deus. Vamos lá. Agora, por que falar de criação, queda, redenção e consumação? O que vocês acham que isso oferece aí para a nossa visão da realidade? Desculpe, pessoal, vou ter que ajustar aqui. Alguém quer falar? Olá, pastor. Ó, para compreender a nossa realidade, pessoal, a gente tem que responder aquelas perguntinhas básicas que eu já coloquei lá no começo, que a cosmovisão responde, certo? Então por que nós estamos aqui? Porque existe um Deus criador que criou todas as coisas, né, tudo que existe nele, incluindo as pessoas, e fez tudo e nos fez conforme a sua própria imagem, né, com um propósito final. Então existe um propósito, existe um sentido para a vida, que é glorificar a Deus, ao próprio Deus. O homem escolheu, como a gente já viu no sermão, ao invés de viver para glorificar a Deus, viver para a sua própria glória.
certo? Então isso vai ter implicações em como o homem, né, pensa agora e vive, e ficamos sob a condenação de Deus, que é justo e que amaldiçoou o mundo por conta do pecado. Então isso vai explicar mais um monte de coisas. A graça ou a redenção vai nos mostrar a maneira como Deus age para salvar o seu povo do pecado. Então, Deus não foi pego de surpresa no Éden, né? Ele fazia parte do plano dele, redimir o seu povo. E através da morte, da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, ele pode transformar o mundo e as nossas vidas através do Espírito Santo. E, finalmente, a consumação tem a ideia do já e ainda não, né? A Bahia, o litoral da Bahia é o já do ainda não. É isso aí. Então, existem coisas que nós já aproveitamos hoje, né? Existem aspectos da nossa vida que já são redimidos e a gente já pode aproveitar. Outros a gente só vai ter na consumação, quando Deus de fato cumprir tudo aquilo que Ele já determinou, né, para o seu povo, através dos seus decretos. Então, essa é a ideia. Não é que você tem que necessariamente, para tudo que você for fazer, pensar em criação, queda, redenção e consumação. Tem, até tem, mas é uma ideia como um todo. É a ideia de, olha, o que existe para se saber sobre esse mundo e sobre o homem é isso aqui. De onde ele veio, o que aconteceu com ele, tem uma chance de se redimir? Como? Certo? E essa é a forma como todo mundo pensa, pessoal. Pega eu não quero entrar na polêmica do marxismo, hein? Não vamos entrar nessa seara, por favor, mas o marxista ele tem uma visão do que tem de errado com o mundo e qual que é a solução para isso. O materialista também, certo? O racionalista também. Todos eles operam nessas mesmas categorias aí. Por isso que é importante a gente trabalhar, né, a origem, o que tem de errado, qual é a solução de todos os aspectos da vida. Aqui já fui. Então, o que quer dizer então ter uma cosmovisão reformada? É ver que não existe nenhuma área de todo o domínio da existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, isto é meu. Nossa vida inteira, em todas as áreas, pertence a Cristo, quando nós nos rendemos aí diante deles. Então, existe algum domínio, né, do saber ou da vida, ou o que for, que não seja domínio cristão? Quem esqueceu de fazer assim? Vocês não combinaram? Não tem, pessoal. Não tem nenhum domínio. Pode falar, pastor. Não, ok. Poxa, eu falei demais, ainda pegar o tempo do Bruno é demais, né? Então vou ser rápido. É importante a gente ver que, às vezes, a gente ouve assunto como esse e pensa que está bem distante de nós. Mas, por exemplo, cosmovisão tem tudo a ver com o nosso dia a dia e com o nosso viver. Peguemos, por exemplo, o nosso sofrimento, que é uma coisa que todos nós passamos, né? A maneira como as pessoas vão se aproximar do sofrimento e responder a esse sofrimento passa pela maneira como elas veem como é o ser humano, como ele foi criado, e o que pode trazer redenção, ou o que pode trazer alívio à sua dor, né? Então, cosmovisão nos ajuda não apenas a gente ter o norte para saber como que a gente pode achar soluções para os dilemas que nós vivemos, mas também nos ajuda a conseguir ler as propostas que também são apresentadas, entendeu? Então, por exemplo, se você pega o sofrimento e você for olhar como que um budista ele vai ver o sofrimento, como o budismo tecnicamente não é uma religião, é mais secular do que tudo, então ele não vai passar por essas categorias. Aí você se aproxima mais, você pega alguém, por exemplo, que
é de uma linha da teologia da prosperidade. O sofrimento vai ser visto de uma maneira totalmente diferente, porque tudo que é sofrimento por causa de uma filosofia maniqueísta, então tudo que é sofrimento é coisa do diabo. É por isso que o culto tem tantas manifestações, e é necessário você expulsar o espírito mal para que você possa pôr o espírito bom, para que o espírito bom possa tomar posse de você. Porque o sofrimento é causado, todo tipo de sofrimento está conectado ao demônio. Então, a maneira como a resposta é dada é fruto de como vê criação, de como vê queda e de como vê redenção. E é importante a gente perceber isso, porque muitas vezes nós estamos abraçando ideias ligadas à redenção que não são bíblicas. E a gente descansa o nosso coração na possibilidade dessa redenção, mas essa ideia não é bíblica. Então, eu acho que isso ajuda a gente também, não apenas ter um norte para entender a nossa vida, mas começar a ler o mundo a partir disso. Né? O que estão nos dizendo sobre criação? O que estão nos dizendo sobre queda, redenção e consumação? Como você bem falou, dentro de um pacote. Ou seja, enxergar tudo à luz da história da redenção. Exatamente. Muito bem, pastor. Obrigado. Só um último parênteses aqui. Se você for procurar um livro sobre cosmovisão cristã de Calvino ou Lutero, a gente não vai achar, né, pessoal? Esse termo é muito mais recente do que a reforma. Então, a história do termo eu não quis entrar porque já é um tema abrangente, né? Difícil de tratar. Eu não tinha perspectiva de tratá-lo inteiro na aula e nem competência, para ser bem honesto com vocês, irmão. Mas é importante a gente saber que quando a gente olha e fala de cosmovisão reformada, existe um certo anacronismo aí. A gente está usando um termo mais recente para falar de um fenômeno antigo, né? Mas os princípios, esses princípios já existiam lá, tá? Então a gente mudou o nome, né? Mas esses princípios que são aplicados à vida e à leitura da realidade já existiam na reforma. Então por isso que a gente fala de cosmovisão reformada. Vamos voltar então para Romanos. Romanos, a gente tem estudado aí nessa série praticamente toda. Nós vimos então, Paulo no capítulo 12 está nos chamando a ter uma visão, uma mente, né, cristã, uma mente transformada. E aí, a partir do capítulo 13, ele vai falar de aspectos práticos. Faça isso, não faça isso, viva assim, não viva assado, faz isso. Puxa vida, mas Paulo gastou todos os primeiros capítulos ali falando justamente que salvação não depende daquilo que você faz ou deixa de fazer, simplesmente. E agora, ele vai passar a falar, faça isso, não faça aquilo? O que acontece aí? O capítulo 12 é importante para a gente ver isso, né? Não só o 12, né? Tem muita coisa ali antes. Mas o que é importante? Ele vai falar que, olha, nós não somos mais escravos dessa forma de vida, nós somos libertos, certo? Então, pela transformação da nossa mente, nós já podemos viver de uma forma diferente. Como que é essa vida diferente? Essa vida diferente é assim, certo? Ele vai explicar agora como que isso muda. Eu vou pedir que alguém abra sua Bíblia em Romanos 14. E como é que estamos de tempo aí? Meio-dia. A gente pode ir até uma meio-dia e 35, meio-dia e 40, né? Como é que é? Não? Alguém vai fazer? Poxa. Eu queria ler esse texto inteiro. Então eu queria alguém com o microfone aí lesse, por favor, o texto todo aí, Romanos de 14, 1 a 15, 13. Que foi o texto que no planejamento aí o conselho já passou para eu usar na aula. Então vamos usar um pouquinho aí desse texto. Vai lá, Felipe. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo
não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. E vivemos, se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo para Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa de sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Felipe, pode parar aí. Bom, não ficar muito longo, depois a gente usa o 15. O que Paulo está falando aí sobre comida, pessoal? Comida, fazer tropeçar. O que é isso? Não pode jogar casca de banana no chão, é isso? Né? Comida que tropeça é isso. Não, obviamente não, né, pessoal? Só uma brincadeirinha. O próximo slide aqui eu fiz, dei de presente para aqueles que queiram me pegar no meu pé, né? Os fracos e os fortes. Olha lá. Paulo está falando de duas pessoas lá. Ele fala: colhei o que é fraco, né? Aceitem o que é fraco. Por quê? Porque tinham dois grupos de pessoas lá na igreja de Roma. Alguns que Paulo vai falar, ele só vai falar de forte no capítulo 15. No capítulo 14 ele ainda não chama ninguém de forte, não. Ele só chama o fraco de fraco. Ele fala: o fraco come só vegetais, certo? Ele observa os dias sagrados. Tal. E o forte seria aquele que acreditava que pode comer de tudo. Não tem nada de errado em comer, né, carne ou comer até alimentos que foram aí sacrificados a ídolos e tal. E esses também eram os que acreditavam que não se precisava observar mais aqueles dias santos, aquele calendário de festa dos judeus. A visão deles, desses assuntos, era concorrente, certo? Por que vocês acham que era concorrente?
Quem quiser participar, fique à vontade. Só pedir o microfone, a gente leva aí até onde quiser. Existe uma visão. Vocês concordam que num assunto como esse, cosmovisão vai estar impactando? A sua visão da criação, da queda, da redenção, vai mudar a forma como você aborda, por exemplo, se você pode comer algo ou não, se isso é considerado um pecado diante de Deus ou não? Sim. Tá? Então, quando Paulo fala, olha, o fraco é o que faz isso, e o outro que não é fraco já tem um conhecimento um pouco melhor, ele está mostrando que, olha, existe sim uma visão, né, em que aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de sabedoria aí na questão, né, na sua cosmovisão, vai ver que comer não é o problema. Mas os dois estavam cometendo pecados aí, os dois grupos. E é nisso que a gente vai tratar um pouquinho mais. Porque a gente vai ver que, embora cosmovisão seja uma coisa extremamente abrangente e tudo, na hora de aplicá-la à nossa vida, às vezes a gente tem facilidade numa área, mas não tem na outra. Certo? Então, como que a gente deve agir quanto a isso? Vai ter irmão que vai achar que, olha, não deve beber. Certo? Beber não é uma coisa boa. Beber, bebidas alcoólicas, né? Vamos falar tudo. Outros vão achar que não tem problema, porque o problema não é o beber, o problema é se embriagar. Certo? E embora exista aí sim uma visão correta, o que vai mostrar muito também da nossa cosmovisão é como a gente vai lidar quando surgem esse tipo de coisa. E é isso que Paulo está tratando aqui. Ele não está tratando tanto da questão do comer ou do não comer. Ele deixa clara a posição dele. Mas ele vai falar, olha, como que vocês têm que se tratar numa questão dessa? Importante também ressaltar que ele não está falando de uma questão moral que seja indiscutível. Tá? Quando ele fala lá de assuntos controvertidos, a maioria dos comentaristas, né, vai falar que ele está falando de assuntos que dão margem para interpretação. Né? Eles falam de questões de consciência. Né? E Paulo vai tratar da questão de consciência. Mas qual que era o pecado aqui do forte? O forte acreditava que podia comer. E ele desprezava aquele que não comia. E o fraco, ele não comia. E condenava aquele que comia. Certo? A visão deles do que era a igreja, né, da redenção, daquilo que Cristo veio fazer, e da visão do corpo, estava mais complicada. Né? Porque aí, em nome daquilo que muitas vezes é o ídolo de um, o que come não quer abrir mão de comer. Por quê? Porque eu tenho direito de comer, puxa vida, é liberdade cristã, eu tenho que exercer a liberdade. Mas e o fraco? E o amor? Né? Então é isso que Paulo vai tratar aí. Opa, vamos. Os judeus, nesse caso, o que a gente pode ver? Tem um paralelo, não é um paralelo porque seja o mesmo evento, mas é uma discussão semelhante em 1 Coríntios 8, né, que também vai falar sobre comer comidas sacrificadas a ídolos ou não. Se a gente pegar as duas passagens, a gente vai ver, e segundo os comentaristas, que, por exemplo, os judeus, né, os judaizantes, eles, em Coríntios, eles estão de um lado, em Romanos eles estão do outro. Em Romanos, eles são os que dizem que é melhor não comer. Certo? Em Coríntios, eles são os que dizem que não tem mais por que não comer. Certo? Então, pessoal, o que a gente tem que levar em consideração aí, que eu gostaria de aplicar essa questão da criação, o que criação, queda, redenção, nos diz sobre o alimento? O que Paulo mesmo fala lá? Vamos pegar o texto. Como alguém que está no Senhor, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro.
Aí ele vai falar mais para frente daquele que come e do que não come. Para que come, para que não come? Não, perdão, um pouquinho para trás. Errei aqui, não. Por que nós vivemos? Né? No versículo 8, ele fala, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ele falou, aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Então, você vê como uma visão aí, um olhar para o problema um pouquinho mais profundo revela que o problema não está no ponto em discussão em si, mas demonstra muitas outras motivações do nosso coração, muitas outras questões que envolvem essa discussão. Não é só a comida que está em jogo. A comida sim está em jogo, e é bom que todos tenham uma visão correta disso. Agora, quando as pessoas têm visões diferentes, e nós vamos encontrar isso na igreja sempre, e aí a gente sempre vai estar, às vezes, em situações opostas, né? A gente pode ser o forte numa determinada área e o fraco numa outra área. Como que vai ser o nosso relacionamento? Como vai ser nossa relação com o ímpio? Quando eu vou apresentar uma cosmovisão bíblica para ele, como vai ser essa relação? Eu vou com o dedo no nariz? Eu vou tentar impor a minha visão a ele? Ou eu vou reconhecer que quem faz a obra é Cristo? A forma como a gente vê, né, a obra que Deus está operando, desde a criação até a consumação, vai mudar tudo isso, coloca tudo em perspectiva. E é por isso que ter uma cosmovisão cristã permite aplicar isso a todas as áreas da nossa vida, certo? Eu vou, já que estamos aí no horário, eu vou abrir para perguntas, que os nossos irmãos presbíteros e o pastor Jailson vão ter o prazer de responder. Obrigado. Já que estamos falando a respeito de alimentos e bebidas que podemos e que não podemos comer, acho que é um assunto assim bem pertinente, que acho que muitas pessoas já passaram por isso, né, depois que se converteram ao cristianismo. Seria o caso mais específico do que eu posso ou não beber, no caso, né? E no caso estou falando da bebida alcoólica, fermentada. Tem muitas pessoas, até mesmo na minha família mesmo, que são cristãos e eles condenam, né, assim, às vezes por falta de conhecimento, essa questão de ingerir bebidas alcoólicas, né? A Bíblia mesmo, o texto diz que nós não podemos nos embriagar com isso, né? Mas não menciona nenhuma vez que não devemos beber esse tipo de bebida. Então seria, no caso assim, quando uma pessoa assim que não tem esse conhecimento chega em nós e pergunta assim, mas você bebe, né, vinho, cerveja, você bebe bebida alcoólica, né? Mas o crente não deve beber, né? Ele não pode beber por causa disso. Qual que deveria ser a nossa reação assim, com essa pessoa? Como o texto também acabou de dizer, que nós não podemos fazer com que essa pessoa tropece, né? Se aquilo que a gente bebe faz ela tropeçar, a gente não bebe na frente dessa pessoa, né? E quando questionados a respeito dessa bebida, o que nós devemos responder para essa pessoa, né? Qual que deveria ser a nossa atitude? Vamos situar. Eu acho que o mesmo princípio que Paulo está tratando aí se aplica nesse caso, tá? O que é importante aí distinguir também? Paulo está falando para membros de uma mesma igreja, certo? Que em tese estão na mesma situação. É difícil a gente ter uma postura que em momento algum vá causar desconforto para qualquer pessoa que está em volta de nós, certo?
Eu tô na rua, eu tô com os meus irmãos almoçando, é uma coisa. Eu tô no shopping, não alheio de quem está à minha volta, pode acontecer alguma coisa que muitas vezes não é voluntário e não faz parte daquilo que Paulo está falando aqui. Tá? O que é importante aqui? Primeira coisa, vamos discutir a questão da bebida. É o que Paulo falou. O que ele falou? Ele falou: nenhum alimento é em si próprio impuro. Eu acho que isso aplica também à bebida alcoólica. Não é porque ela é alcoólica que ela é impura. Certo? Até porque senão você vai ter problemas. O problema é o álcool ou o problema é a fruta. Porque se for o álcool, vai ter remédio que você também não deve beber. Certo? Vai ter uma série de questões aí que a gente vai ter que trabalhar. Eu acho que o princípio se aplica quanto ao alimento em si. Tá? Não é o alimento o problema. Mas a pessoa acha que eu não devo beber. E ela acha que é errado beber. Aí eu tenho um segundo problema. Certo? Como que eu vou lidar com essa pessoa? Irmãos, Jesus resumiu a lei e os profetas a duas coisas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e amar o próximo. Eu acho que existem sacrifícios que são válidos, tá? Por amor. Eu não queria deixar nós não vamos isso é um tema que nós não vamos concluir aqui, porque é um tema que tem, sei lá, que pelo menos uns 500 anos de discussão, né? Pera aí, só um minutinho, deixa eu só... porém, vão extrair os princípios. Eu tenho que amar, certo? Eu não posso menosprezar aquele que muitas vezes tem uma visão que eu sei que não é ainda uma visão tão boa quanto poderia ser, né? Pelo contrário, eu tenho que estimá-lo. Né? Em Cristo, se ele é meu irmão, eu tenho que estimá-lo. E tenho que fazer aquilo que tiver ao meu alcance para produzir crescimento nele. Uma confrontação ou esfregar uma taça de vinho na cara dele vai trazer proveito para o corpo? Vai glorificar a Deus? Não. Então talvez seja melhor realmente abrir mão, às vezes, da liberdade que nós temos em amor do nosso irmão. Vamos lá, André. Fala aí. Não, eu só queria completar essa questão da bebida, que às vezes se coloca uma ênfase bastante grande na questão do beber e talvez não se preocupe tanto, por exemplo, com o exagero de comida, e também é tão ruim quanto. Né? Então, assim, o que tem que se observar nessa questão, acho que é a questão da temperança, por exemplo, o equilíbrio, o momento, talvez, como você acabou de colocar. Então, essa questão do beber ou não beber, o quanto se come, ou quanto se faz de determinadas questões, está no exagero. Por exemplo, até a questão que o pastor falou, a salada, depende do motivo, né? Também, se você... Exato, a pessoa que tá... O principal aí é esse, o motivo. Por que eu bebo? Por que eu como? Entendeu? Por quê? Se eu estou preocupado muito com o meu corpo, então eu vou um cara que se exercita tanto ao ponto de ter uma idolatria, né? Até com relação ao meu corpo. Então isso aí também é ruim. Então essa questão do momento, da temperança, da situação, com quem eu estou, eu acho que essa questão do amor realmente, o que eu observar a pessoa entender a situação e ter o discernimento. Quer comais, quer bebais? Fazer tudo para a glória de Deus. Então dá para glorificar a Deus bebendo vinho? E dá para glorificar a Deus não bebendo? Pessoal, pode falar. Irmão. É uma questão um pouco mais simples também. Às vezes a gente não sabe quem está do nosso lado, por que ela tem aquela questão. A gente está no século XXI, talvez os senhores que se conheçam entre si desde a infância saibam. Mas às vezes chega alguém novo que tem dependência cruzada, cocaína com álcool. E você não sabe o sacrifício que ela passa todo dia para não fazer uso. Então, para quê, né? Assim, é claro, é um caso extremo, a gente não sabe quem está do nosso lado, porque às vezes assim,
Se for entrar no confronto, às vezes brincadeira, falar assim, ah, mas eu bebo sim, dá um gole aí. É tudo que a pessoa quer naquele momento é dar o gole. Mas ela sabe onde ela vai parar depois do primeiro gole. E quem está na brincadeira, às vezes não se toca. E não é muito legal quem passa por isso ter que ficar se expondo. Então, às vezes, a gente pode parar um pouquinho e falar assim, a sociedade que a gente vive, acontece tanta coisa, a gente não sabe a luta que cada um está enfrentando. Não estou falando sobre a questão específica da bebida, da comida. Às vezes, o que nos une é o vínculo do amor, não é? Exato. Não é o vínculo de quem vence a opinião mais forte, quem tem maior número de partidários. Eu posso ganhar uma discussão, mas se isso for destruir um irmão, será que vale a pena? É só isso. De fato, os reformadores, inclusive Calvino, né, Calvino, os puritanos depois, tiveram uma fama um pouco ruim, né, por ser o destruidor da alegria. Tá? Por quê? Porque existia um argumento que era o seguinte, não tem por que eu revirar uma lata de lixo inteira, me enfiar numa lata de lixo para tirar uma moedinha. O benefício é muito pequeno, perto da sujeira que eu tenho que fazer. Esse argumento existe, tá? Inclusive o Bick trata aqui nesse livro. Porém, irmãos, a gente não pode usar isso simplesmente como motivo para, então tudo que é controvérsia eu não faço. Tem muita coisa que é controvérsia, certo? A gente não pode se isentar nisso. Eu entendo e eu concordo com o irmão no sentido de que o princípio que Paulo está expondo aqui é que, por amor ao outro, eu abro mão. Abro mão, sim. Certo? Mas se for uma coisa tão ampla assim, que eu não sei quem está do meu lado, eu não sei qual é o problema que tem, fica difícil, né? Se for um irmão, o que eu entendo? A pessoa, até para que eu possa cuidar dele melhor, é melhor que ele se exponha, né? Renan. E o objeto da discussão Uhum. está sendo quando alguém apresenta uma objeção, né? Isso, exatamente. Então, assim, é claro, mas é difícil. Isso é difícil. Havendo a objeção, a gente vai ter que investigar melhor os motivos por trás. E eu acho que, do nossa parte, o que tem que ter? Um espírito que seja pronto em abrir mão das nossas próprias liberdades por amor. E por parte do outro lado? Porque o fraco não tem suas responsabilidades também? O que Paulo? Paulo trata dele aqui. Trata do fraco. Certo? Porque o fraco estava condenando o seu irmão. Então, a gente tem que também, na hora que levantarem essa questão contra a gente, né, o irmão leva a Bíblia e fala, mas olha o que Paulo está falando. E aí o Paulo fala também ali, fala, mas ele falou aqui. Mas aquele que não come, não deve condenar o que come. Certo? Então existe uma responsabilidade aí também. E ele tem que estar pronto a ceder também nisso. Ele tem que ter, inclusive, prontidão em achar que ele pode estar errado. Nós podemos estar errados nas nossas convicções. Certo? Se a gente for muito inflexível, não inflexível em abrir mão das nossas... Não é isso. Mas em reexaminar. Certo? Quando surge uma questão dessa, a gente tem que estar pronto a reexaminar a nossa posição. E o erro do fraco aqui era justamente ele se colocava, não pode, imagina quem faz isso. E o Paulo falou, como é que você vai condenar alguém que Deus já aceitou? Então existe um pecado grave ali também. A gente tem que chamar a responsabilidade os dois lados. E em algumas... O exemplo em si é bem controverso, a gente poderia ficar falando de comida e bebida aqui, o momento também é propício, né? o horário. Mas a questão não é essa. A principal questão que Paulo está colocando aqui é o princípio que a gente vai levar para todas as outras áreas da vida. Né? Naquelas em que nós somos fortes e o outro é fraco, e eu posso ser fraco numa determinada área e forte na outra. Então, a gente tem que pensar que, olha, quando eu tenho uma visão que me leva a condenar meu irmão, nenhum outro professor teve esse negócio de o microfone sumir na hora que dá o horário. Bom, então, irmãos,
importante aí que eu queria deixar para os irmãos é essa ideia de que a cosmovisão ela se aplica a todas as áreas da nossa vida e, principalmente, no trato, né, com o pessoal, né, nos motivos que nos levam a agir de determinadas formas com os nossos irmãos ou com outras pessoas de fora da igreja. Vamos orar então? Bruno, Opa, eh, pois não. aqui, Ô, eu Marcos, só queria fazer um breve comentário sobre... faça, André. Eu acho que a questão de beber ou não beber, por exemplo, o desafio é enxergar isso da seguinte maneira: o que seria não beber para a glória de Deus? O que seria uma motivação santa, né, para não beber? E o que seria beber para a glória de Deus? O que seria uma motivação santa para beber? Né? E sobre a licitude de se beber, é onde eu acho muito importante a gente lembrar que nós vivemos num universo que é o universo de Cristo, que Ele criou para a glória dEle. E Ele criou também as leveduras, as bactérias, as leveduras que fazem a fermentação do suco de fruta. E Ele escolheu vir ao mundo em uma época em que não havia suco de uva. Ele escolheu vir ao mundo numa época em que era impossível armazenar o suco de uva e evitar que ele fermentasse e virasse vinho. Ou seja, ele escolheu vir ao mundo numa época em que havia vinho para se beber e não havia suco de uva. E ele escolheu equivaler o sangue dele ao vinho. E existem salmos diversos que falam de que o vinho alegra a alma, né, do crente. Ou seja, o vinho foi criado para a glória de Cristo e para alegrar nossa alma, para a glória dele igualmente, né? Então, isso só para falar sobre a licitude do consumo de bebida. Só isso. Concordo. Mais um? Ó, não sou eu, hein, pessoal? Já falei que ia acabar, hein? Não, pensando em condenação ou não condenação, eu penso assim, no nosso testemunho, né, publicamente, para quem toma lá uma cerveja ou alguma bebida alcoólica, o que o outro pode pensar a respeito de você como cristão, né? Qual é o seu testemunho? Que testemunho você está dando diante dele tomando uma bebida alcoólica? Sim, a questão do testemunho se aplica para tudo, né, dona Ruth? Eu concordo plenamente e não adianta só não beber e falar mal, fazer fofoca, sonegar. Exato, fazer com a fofoca de quem bebe uma... Mas a gente tem que realmente estar preocupado com o testemunho que nós damos e pensando nisso que o Marcos falou. Nós temos motivos santos, tanto para fazer quanto para não fazer. O que diferencia um motivo do outro? Né? É isso que tem que ocupar a nossa mente. Vamos... Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Podemos fechar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos pela tua criação, porque o Senhor criou esse mundo, Pai, para a tua glória, nos criou a sua imagem, e te louvamos, ó Deus, porque mesmo tendo optado por pecar, nós ainda podemos depender do teu amor, que vem e nos resgata e nos oferece, ó Deus, a salvação em Cristo. Pedimos que o Senhor atue, ó Deus, nos nossos corações, através do teu Santo Espírito, para que essas verdades que o Senhor nos revela na tua palavra estejam constantemente em nossos corações. Que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer seja decidido por isso, Senhor. Seja decidido por aquilo que glorifica mais o Senhor. E não simplesmente pelos nossos gostos, por aquilo que nos agrada, não por o interesse muitas vezes de ter aceitação,
mas que sejamos, ó Deus, direcionados pela tua vontade, por aquilo que o Senhor já nos revelou que é a tua vontade. Que amemos ao Senhor acima de todas as coisas e que amemos o nosso próximo, Pai, como a nós mesmos. Que isso tome conta do nosso coração e seja de fato o motor que nos move, que nos faz vivermos, ó Deus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.